Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría y el placer de conversar con un entrenador de este Brasil tan increíble que nos ha entregado tanta alegría en el voleibol. Me refiero a Rogelé Luis Leonardo Ayes Rubiño, que está con nosotros hoy día conversando. Él está en Francia hoy día y tiene una experiencia maravillosa y que, bueno, vamos a ir conversando paso a paso. ¿Cómo estás, Rubiño? Mucho gusto. Um prazer é meu, muito prazer em estar aqui com você e poder falar de voleibol, é sempre bacana. Enfim, vamos conversar. Buenísimo, buenísimo. Oye, Rubiño, cuéntame un poco, ¿cuándo comenzaste tú a estar ligado al voleibol? ¿Dónde en Brasil y por qué te motivaste con el voleibol, siendo que en Brasil hay otros deportes que son muy, muy populares? Cuéntame un poco de tu historia. Bom, falando em português bem pausado, Sí, perfecto. eu comecei na minha cidade, chama-se Curitiba, que é no sul do Curitiba, Brasil. muy linda. Tuve la suerte de conocerlas, muy, muy linda. Sim, a gente tem um vínculo bem forte com o Chile, né? Lá em Curitiba, Sí. eu inclusive participei por vários anos aí com os encontros com os amigos do Clube Providência, enfim. Então tivemos muito contato, tenho bons amigos no Chile Ujú. devido a isso. Mas eu comecei nessa cidade, o processo meio básico, escola, clube. Joguei pouco tempo, joguei Ujú. até juvenil e entrei bastante cedo na universidade. E já como eu via que eu não seria um jogador de voleibol, eu queria continuar no voleibol. E já entrei na faculdade com o objetivo de me tornar um técnico de voleibol. E assim foi, comecei muito jovem, 19, 20 anos eu já estava em equipes. E através da primeira equipe que eu dirigi, a segunda equipe que eu dirigi em Curitiba, que era o Clube Curitibano, era um clube que fazia parte desse projeto de intercâmbio com as equipes chilenas, né? E aí eu participei desse processo e depois fui desenvolvendo a carreira em vários estados do Brasil, até chegar à seleção brasileira, juvenil, depois adulto, enfim. É Sí, um percurso bem longo. yo conocí el club curitibano, que era un club muy bonito, grande. Sim. Yo fui a Curitiba el 87 con con el colegio Manuel de Salas, a un campeonato. Uhum. Y recuerdo que era un club muy lindo. Recuerdo que Curitiba era muy verde, con mucha vegetación, Sim. precioso, y que jugamos en un gimnasio inmenso, y que estaba un jugador que después fue campeón olímpico en Volley Beach, que era chiquitito entonces, no me acuerdo el nombre, era Ricardo, no, Emanuel. Emanuel, Emanuel. exactamente. Era pequeño, jugaba infantil, mini, y estaba dando vueltas. Y había muchos jugadores muy grandes, y algunos decían, ese va a ser campeón olímpico, ese va a ser campeón mundial. Se notaba una ciudad loca por el voleibol, bueno, ahora uno sabe que grandes jugadores han salido de Curitiba. Y cuéntame un poco, Rubiño, ¿cómo fue para ti después bueno, decisión de seguir con el voleibol y empezar a trabajar con clubes en tu evolución como entrenador? ¿Cómo fue para ti el paso a paso? Bom, meu primeiro clube foi o clube em que eu joguei, Ujú. que é o Clube Duque de Caxias, em Curitiba. Ujú. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei como técnico Ya. por uma temporada e na segunda temporada eu fui convidado para ir para o Clube Curitibano. Ujú. Quem me convidou foi o André Rodak, que você deve ter conhecido aqui nesse torneio que você participou. Ele era um dos técnicos do Curitibano à época. E aí, no Curitibano eu fiz um processo muito rápido, do pré-mirim até o adulto com a mesma equipe ou com uma base de equipe. E quando esses meninos chegaram ao adulto, alguns deles jogaram comigo a Liga Nacional. Na época era a Liga Nacional, foi o Ujú. último ano da Liga Nacional. Então eu fiz esse percurso aí de 5, 6 anos, em 93, 93, 94. Eu já era técnico da equipe na principal competição brasileira, eu tinha 24 anos. Ujú. E depois disso, continuei minha progressão. Fui para uma outra equipe do estado do Paraná mesmo, em Maringá, que se chamava Cocamar, que é também uma cidade muito bacana, em Maringá. Fiquei por 2 anos nessa cidade. E depois, ao final desse processo nessa cidade, eu já fui convidado a trabalhar na Seleção Brasileira Juvenil, justamente o último técnico dessa equipe de Maringá, era o técnico Marcos Lerbar, né, que foi por muito tempo nosso técnico na Seleção Juvenil, e eu fiquei por 10 anos trabalhando com ele como assistente na Seleção Brasileira. Depois disso eu voltei a Curitiba, desenvolvi um processo, um trabalho bastante interessante num clube chamado Santa Mônica,
Nesse grupo estavam o Fabiano Magu, que hoje é técnico da seleção brasileira infanto, e também tem uma grande história aí no Chile, né? Várias vezes foi campeão, inclusive com Santa Mônica foi campeão no torneio do Chile. O Juliano Ribas também fazia parte desse processo, desse projeto no Santa Mônica, que hoje também é um dos assistentes da seleção brasileira adulta. Está lá com o Renan não está, mas está junto com o Swank e com o Tabachi. E depois disso eu fui para São Paulo, fui convidado para trabalhar no Banespa, que era uma Banespa, perfecto. equipe muito forte, isso foi em 2002. E aí eu sempre estava em clube e na seleção, né, Ujú. parcialmente nos dois lugares e tal. E fui desenvolvendo, fiquei. O Banespa depois deixou de ser Banespa, se transformou em Santander, enfim, vários nomes. Se mudou para a cidade de São Bernardo, que é ao lado de São Paulo. Eu fiquei por 10 anos nessa equipe. Ujú. E nesse período daí, né, depois dos 10 anos de seleção juvenil, eu fiquei mais 10 anos na seleção adulta. Então foram 20 anos de trabalho na seleção. E aí, depois, quando acabou a Olimpíada de 2016, eu fui para o SESI São Paulo como técnico, né? Fiquei por mais 3 anos e hoje eu estou no SESI Bauru, que é o time feminino. Minha primeira experiência como técnico de feminino está acontecendo essa última temporada, né? Ao qual eu continuo vinculado, né? Perfecto. Robinho, cuéntame un poco, bueno, volviendo hacia atrás, en lo que me contaste tu trabajo en los equipos juveniles de Brasil, porque uno sabe, uno no es experto, pero uno sabe que en Brasil la cantidad de jugadores es inmensa, son muchísimos. ¿Y cómo hacen ustedes para de 1.000, 2.000 jugadores hacer las selecciones? Porque me imagino que debe ser un trabajo nacional, un trabajo de Estado. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes a nivel de selecciones juveniles? Además que para uno también es muy impresionante porque cada vez sacan jugadores más fuertes, más altos, mejores jugadores. ¿Cómo es el trabajo a nivel que te tocó a ti en la selección y obviamente después en la selección adulta? Olha, na verdade, a gente teve sempre um voleibol, eu- talvez para o tamanho do país, é uma população muito grande, né? É baseado em clubes, né? Hoje o desporto escolar está se desenvolvendo muito, mas ele sempre existiu, mas não foi a base de abastecimento para as equipes, para os clubes. Ah, a gente teve sempre um bom trabalho, acho que um grande investimento que foi feito na virada do voleibol brasileiro, que começou lá em 75, quando o Nussmann assumiu a confederação. Foi sempre muito investido nas categorias de base. Então, Perfecto. o que se começou a fazer no Brasil, as seleções brasileiras tiveram realmente muito tempo de trabalho concentrado, né? Então, isso começou lá muito atrás, lá na década de 80, com Sí, 7, 8 meses de treinamento. Hoje, as seleções brasileiras elas treinam por 3 meses, mas isso na minha época era em torno de 5, 6 meses. Então, acho que esse foi o ponto de explosão do nosso vôlei de base. Na verdade, a gente tem um movimento muito grande na base. As equipes que trabalham efetivamente com a maioria dos jogadores jovens e potenciais que chegam às seleções brasileiras, não são muitos clubes, eu diria que não passam de 8, 9 clubes, que concentram o trabalho com esses jogadores que saíram do Rio Grande do Sul, do Paraná, sí, do Nordeste, da Bahia, do Pará, do Ceará, entendeu? Mas geralmente esses garotos, a partir dos 16, 17, 18 anos, acabam se concentrando em equipes de São Paulo, Minas, algumas do Sul, mas basicamente aí a gente está falando do Campinas, está falando do SESI, está falando do Minas, está falando do SADA. Não são, enfim, eu posso estar esquecendo alguma, mas eu digo são aí, talvez, no masculino principalmente, né? sí. Em torno de 8 equipes que acabam concentrando a grande maioria dos maiores nomes das nossas categorias de Ujú. base, né? Acho Sí. que isso foi muito bem feito no passado. Eu acho que a gente está, até por questões financeiras, né? O país é muito grande e qualquer, por exemplo, você colocar todo mundo em Saquarema para treinar, você requer um investimento muito alto, porque vem um jogador do Sul, vem um jogador do Ceará, quer dizer, nós estamos falando aí de horas de voo, né? Então, infelizmente, a gente, acho que nos últimos anos, perdeu um pouco da nossa capacidade financeira em função de cortes de patrocínios. Ujú.
Mas acho que esse sempre foi um ponto muito bem feito no Brasil. A questão de. E aí sim, ó, e sempre o movimento foi forte na questão do fomento de novos jogadores. Aí isso passa para talvez por um número mais restrito de clubes que continuam esse desenvolvimento e sempre paralelo a isso o trabalho das seleções brasileiras de base. Então acho que esse é o nosso é o nosso modelo e nós achamos aqui ainda que ele precisa ser muito lapidado, melhorado, né? Acho que a gente ainda tem uma questão de conseguir justamente talvez até pelo tamanho do país de conseguir fazer mais encontros interestaduais dessas equipes para fortalecer a qualidade dos jogos para esses Sí, jovens, né? E com isso aumentar o nosso nível, né? Acho que esse é um ponto importante para o Brasil e eu tenho certeza que a confederação está pensando justamente nesse tipo de desenvolvimento. sí, sí. Yo una vez conocí, yo fui a Sao Paulo, un sudamericano juvenil, del 86, y fuimos a entrenar a un centro de alto rendimiento en Sao Paulo, que era inmenso, gigante, gimnasio, camarines, habitaciones, y ahí uno estaba viendo, me acuerdo, a la selección juvenil de Brasil, y como chileno me decía, esto es otro mundo, realmente lo que tú dices es impresionante, es otro mundo por infraestructura y por cómo Brasil ha invertido y ha visto que esto es una posibilidad no solamente para los jóvenes, para decidir un futuro, porque en muchos otros países ser voleibolista no es una opción, en Brasil sí, yo puedo hacer carrera como voleibolista, como entrenador, como dirigente, y es muy impresionante. Y también con respecto al lo que tú me estás contando de cuando se empezó a trabajar en Brasil muy en serio, con Nussmann, los grandes auspiciadores, la generación de plata, después la de oro. Y a mí siempre me llamó mucho la atención cuando conversaba con figuras como Bernard, como con William, Runoro, que me decían que en esa época Brasil hizo un mix de estilo de juego con el asiático, la rapidez, la técnica, la defensa, y el europeo, la potencia, el ataque. ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol de Brasil, del estilo de voleibol de Brasil? Porque, claro, uno ve a la selección, que es prácticamente imbatible, y entra un jugador y entra uno mejor, y sale un bloqueador, entra uno mejor. ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol de Brasil, de la evolución que tuvo desde la generación de plata a hoy día? Eu acho que, como eu disse, a mudança começou de 75 para Sí, frente. Acho que fizeram-se investimentos muito importantes. A base do time de 82 e 84 é a base da seleção juvenil que jogou o primeiro Mundial em 77 no Brasil. exacto, exacto. Esses meninos ficaram. O Bernardo costuma dizer que ali quem era ruim de bola ficou bom e quem era bom virou craque. E é verdade, porque eles Sí, treinavam 8 meses sí, ao ano, quer dizer, se fez e a equipe conseguiu chegar naquela primeira competição em terceiro lugar, que foi um resultado espetacular para o Brasil à época. Acho que esse investimento foi muito bacana. E a nossa escola, né, né, os caras que construíram as escolas tiveram sim vários deles que tiveram um contato muito grande com o voleibol japonês, que a época ali a gente pensa naquele ciclo de Matsudaira 64, 68, 72, que, né, quer dizer que era o que era espetacular no mundo, então todo mundo voltava seus olhos para o Japão, depois teve Polônia, enfim. E nós tivemos esses nossos técnicos tiveram esse contato, acho que Bebeto, acho que William, vários deles aí com interações com o voleibol japonês, com estágios no voleibol japonês, então acho que a nossa base veio daí. Só que realmente o Brasil sempre investiu muito na questão física, né? Porque aquela época era muito mais distante a questão do nosso perfil em relação aos jogadores europeus e principalmente aos jogadores da época da cortina de ferros do leste europeu, como União Soviética, como República Tcheca, Polônia, enfim, todos eles eram os que comandavam basicamente o voleibol internacional. Então a gente tinha que fazer frente com jogadores mais baixos. E a geração de prata é espetacular, porque eram jogadores bem mais baixos, e só que eles eram de um talento, de uma qualidade, é aquilo que o Bernardo realmente fala. Se tornaram grandes craques, né? E com isso conseguiram se colocar ali no grupo das principais equipes do mundo, e o Brasil acho que nunca deixou de fazer parte
desse rol dos maiores do mundo a partir da década de 80. A gente chegou, né, à final de 84, a gente venceu em 92. Mas a gente sempre teve ali, digamos que entre as 6 e 8 forças do voleibol, e a partir do século XXI a gente, desde o início do século, a gente está no primeiro do ranking, continua mantendo aí, com grande esforço de todos que trabalham nessa posição. Mas eu acho que é isso, é um mix dessa característica inicial que veio desses nossos mentores, né, o Bebeto principalmente, que foi passando para as outras gerações de técnicos, dos atletas que foram deles mesmos, como o próprio Zé Roberto também, o Bernardo, enfim. E isso foi passando para as novas gerações. Mas é uma escola que tem uma característica de trabalho, de volume grande, Sí, sí. e uma atenção muito especial a questões físicas também. Eu acho que sempre foi e continua sendo um dos nossos pontos de apoio para o desenvolvimento das nossas equipes no Brasil. ¿Verdad? Yo tengo un amigo chileno que estuvo como 6 meses en Pirelli entrenando y él contaba justamente eso, que él le impresionó el volumen de entrenamiento y que él en esos 6 meses empezó a jugar mucho mejor. Bueno, obviamente el nivel de Pirelli era impresionante, Sim. pero el volumen de juego, el entrenamiento, hace que le pegues más fuerte, que saltes más. Es algo muy, muy increíble. Y yo también he hablado con muchos amigos en Chile y afuera que me impresiona mucho, no solamente la selección, también a nivel de clubes, cómo Brasil tiene una capacidad de contraataque. Porque antiguamente el voleibol de los 80 estaban los soviéticos, americanos, después llegó Italia, muy fuerte Brasil, pero la defensa no era tan importante en cuanto a que lo principal era tener un buen bloqueo, un buen ataque, pero Brasil fue capaz de revertir eso, en mi opinión, de una muy buena defensa y el contraataque que sea aún mejor. Eh, y eso, como dices tú, claro, es horas de entrenamiento, horas y horas y horas de entrenamiento, de mucha también apoyo de empresa o del Estado para lograr justamente el llegar donde están ustedes hoy día. Oye, Rubiño, cuéntame un poco, bueno, tú tuviste también, contabas que estuviste en las selecciones juveniles y después llegaste a la selección adulta. ¿Cómo fue esa historia que nos cuentes, por favor? Da juvenil ou da adulta? Ou dos A la adulta, dois? sí. Ah, sim. Então, eu fiquei 10 anos com a seleção juvenil. Uh -huh. 10 anos significam 5 ciclos de campeonato mundial, né? A Sí. gente tem um ano sul-americano, um ano campeonato mundial, então participei de 5 competições mundiais. Fomos campeões em 2001, fizemos 3 vice-campeonatos e um terceiro lugar. Ou seja, ficou, ao longo desses 10 anos a equipe sempre esteve no pódio, Uh -huh. que era até uma coisa bacana que o próprio Nussmann falava quando nos encontrava. Ele Sí. falava: vocês precisam produzir equipes que fiquem no pódio. Se todos Sí. os campeonatos mundiais o Brasil estiver no pódio, a gente tem uma recolocação de jogadores para a equipe adulta. E isso basta para a gente se colocar nos primeiros lugares do mundo. E isso realmente aconteceu, aquelas gerações que foram todas, enfim, que fizeram todas as semifinais dos mundiais, elas realmente chegaram muito fortes e foram as que basicamente deram suporte ao Brasil, principalmente na década de 2000 a 2010. E aí eu trabalhei até 2005 na seleção juvenil, e o Bernardo, eu não tinha muito contato com o Bernardo, né? A gente tinha contato, começou um contato maior justamente por Saquarema, porque daí todos treinavam no mesmo local. Ok. Mas em 2005 o Brasil já era campeão de tudo, né? Já tinha sido Sí. campeão mundial, campeão olímpico, campeão da liga, enfim. E em 2005, ao final de 2005, o Chico, que era o assistente do Bernardo, ele foi para Portugal ser o técnico da seleção portuguesa. Ya. Então, a comissão técnica brasileira perdeu um dos seus membros, que era um cara sensacional. O Chico é o cara que, digamos que modificou a forma do bloqueio masculino no Brasil, um técnico realmente muito qualificado. E aí o Bernardo me convidou para estar no lugar do Chico naquele momento que ele foi para Portugal. Então ali eu entrei na equipe, também com a mesma função do Chico, de trabalhar bloqueio, né? Mas até digo que essa já era uma estrutura que a gente vinha absorvendo do próprio trabalho do Chico dos Santos. E aí eu fiquei, depois nesse período de 10 anos, o Chico inclusive voltou a trabalhar com a gente em 10, 11, 12, a gente foi campeão juntos no Mundial e na Olimpíada de Londres a gente ficou como vice-campeões.
Ujú. né? Aí em outros momentos não. Então foi passando, mas eu fiquei 10 anos junto com o Bernardo e de um trabalho muito bacana, jogadores, uma geração realmente muito talentosa, né? Acho Muy, que muy, sí. principalmente na primeira fase, 2001 ali a 2012, alguns dos jogadores foram realmente alguns dos melhores Sí. do período Ujú. e quiçá da história, inclusive, Sí. do voleibol. A mí siempre me ha gustado mucho el bloqueo. Yo jugué, no soy alto, pero me gustaba mucho el bloqueo y me gustaba mucho fijarme, porque antiguamente no había YouTube, uno recibía una cinta, un cassette de VHS y uno veía partidos, Brasil, me acuerdo del Mundialito, bueno, Uhum, y yo me fijaba mucho que los equipos en esa época, los rusos, brasileros, los búlgaros, en los mismos Estados Unidos, en esa época el bloqueo no es como hoy. El jugador seguía al jugador a su posición. Por ejemplo, el bloqueador central, si el mejor atacante estaba en cuatro, iba a bloquear a dos. Yo me acuerdo, Sabin bloqueando en dos, Karch Kirali al medio, y Kirali era atacante punta, y así. Hoy día eso ha cambiado. Hoy día el bloqueador central bloquea al medio. Isaki o Lucao juegan al medio, en tres, y nunca van a otro lado. ¿Por qué crees tú que es eso hoy día tan especializado puntualmente en el bloqueo? ¿Por qué crees tú o por qué usted, o el voleibol hoy día es así? olha, eu acho que são momentos, né? Eu acho que sempre vai existir aí uma escola preponderante, né? Então teve, como eu falei, a gente teve uma influência do Japão, pelo fato do Japão ter modificado completamente a forma de jogar, né? Sí, Aquela equipe do Matsuda ela introduziu coisas que não existiam no vôlei, né? O jogo de velocidade, enfim, as variações de primeira bola, enfim. E isso depois veio o domínio russo, soviético, na verdade, né, que era um jogo muito forte, de sí, muito alcance, de muito vigor físico, né, e de muito agressividade no bloqueio e tal. Né. A década de 80 foi dominada, ela foi um domínio talvez não muito longo, mas foi um modelo para muito do que se vê jogar na frente pela seleção americana, ujú, né, do Doug Bill e depois Marv Dunphy, enfim. E ali, naquele momento, foi para um caminho da especialização total, né? sí, Então, os americanos que efetivamente colocaram os dois passadores fixos, 6 posições, né? Enfim, materializaram esse sistema muito específico, né? E isso, naturalmente, quando o líder do cenário mundial ele consegue essa dominância internacional, obviamente é natural que todos sigam por esses caminhos, né? exacto. Assim como o Brasil fez uma quebra de paradigma em 92, quando o Brasil conseguiu colocar na quadra ali Claro, o Marcelo Negrão, o Carlão, né, fazendo alternadamente posições de centro ujú, exacto. de oposto, enfim, o Marcelo fazia as chamadas de primeira bola. Então, ali foi uma mudança, mas foi uma mudança no ano olímpico. Mm, E isso gerou uma diferenciação e um tipo de jogo que não se via, né? Dos 5 atacantes, 4 atacando pelo fundo. Foi uma quebra de paradigma muito forte. Eu, particularmente, acho que as quebras do modelo de jogo sempre acontecem muito na Olimpíada, sí, es verdad. que é justamente o momento do ciclo em que todos estão mais bem preparados, preparam-se por 4 anos e lançam mão de coisas novas. E eu sempre acho que sempre existe algo de diferente nos Jogos Olímpicos, né? Então aí a gente veio com esse modelo americano dos anos 80, a Itália se apessoou desse modelo e também continuou esse desenvolvimento, né, com Velasco, enfim, aqueles anos 90 que foram grandemente dominados pela Itália. Elas não venceram a Olimpíada, mas ganharam 3 mundiais consecutivos, né? Então Europa, foi sí. uma escola muito, mas ela é muito derivada da escola americana. Então acho que isso cada momento, assim como o Brasil em 2002, 2004, o Brasil jogava numa velocidade muito maior do que os adversários, Sí, que também foi, né, pelo perfil do Ricardo, pelo trabalho, né, aquela equipe ali do Bernardo, ela modificou a forma de se atacar e a velocidade do jogo como um todo, né? Quer dizer, as bolas mais descoladas da rede, imprimindo-se uma velocidade que na época, principalmente 2002, 2004, era muito diferente das outras equipes. Hoje as equipes se assemelham, mas isso foi, digamos que um legado daquela dominância do Brasil na primeira década do século, né? Então hoje
eu já vejo que eu sempre coloco que hoje o voleibol mundial, até pelo fato da gente ter tanto conhecimento um dos outros e ter melhorado tanto na questão de avaliação e de sistemas, enfim, e da própria comunicação. Hoje a gente vê treino de qualquer lugar do mundo no outro dia pelo YouTube, enfim. Então existe uma interação muito grande e hoje as coisas estão mais parecidas, eu diria, o que vem trazendo, pelo menos no masculino, uma proximidade muito grande das equipes. A gente chega numa Olimpíada como a de 16, com 6 ou 7 equipes que realmente podiam chegar à final olímpica. Não era, isso não acontecia na década de 2000, 2010, mas nessa segunda década do século tem acontecido isso invariavelmente. E dá para dizer que não existe um, um, um domínio tão grande de uma equipe. O Brasil, por exemplo, dominou toda a década de 2000, Sí, 2010, sí, a Itália na década de 90, os Estados Unidos. Então existia quase decênios de dominância de uma escola, de um país, e hoje as coisas estão mais pulverizadas, né? Se você fazer um recorte de 11 até 2020, você vai ver que tem muita gente que ganhou os campeonatos, sí. coisa que não acontecia tanto anteriormente. Então acho que hoje a gente está nesse modelo, e hoje então o que se faz importante é que você tenha cada dia mais jogadores preparados, elencos mais fortes, né? Dá para citar talvez hoje a Polônia, que tem um rol de jogadores muito interessante, que não são ali os 12 que vão estar na Olimpíada. Tem muitos jogadores que chegou a fazer bons resultados jogando quase com uma equipe B, acho que em 19 na VNL. Então tá um pouquinho diferente nesse, mas não houve uma dominância tão significativa. Para o Brasil, o que foi interessante foi que conseguiu se colocar ao longo de todo o tempo, se não ganhando tantas competições como ganhou na década anterior, conseguiu sempre estar ali entre os principais forças, tanto que conseguiu manter ali a primeira posição de ranking mundial, né? Então Ah, es acho que verdad. isso Sí. é interessante. Muy interesante lo que dices tú, Rubiño. Es que hoy día hay 5, 6, 10 equipos muy parejos, muy parejos. Sim. Claro, antes, como dices tú, exactamente, llegaban los rusos, ganaban, americanos, Italia, pero hoy día hay Además también uno los puede ver, y lo que tú dices es muy verdad, uno puede ver y no hay tanta diferencia táctica o de juego. Son más o menos parecidos. En algunos equipos hay algunos jugadores que destacan más, pero el estilo de juego es muy, muy parecido, muy similar, muy fuerte. Lo que tú dices de Polonia, de Brasil, el equipo ruso, de Francia, hoy día hay muchos equipos que están jugando a un altísimo nivel y que pueden, como dices tú, ganar o perder, pero es muy distinto como era antes. Y también es muy, muy interesante lo que dices tú de los ciclos olímpicos. Eh, claro, cada Juego Olímpico tiene algo especial, sale algo. El 84 Estados Unidos, el 88 de nuevo repite Estados Unidos con un juego increíble. Bueno, en Londres 2012, que Rusia puede revertir una final que Brasil la tenía ganada, haciendo este cambio táctico de poniendo a Muserski de jugador opuesto, a atacar con 2,18 m encima del bloqueo. Bueno, cada ciclo olímpico ha tenido su gracia. Oye, yo estaba investigando un poco acerca de tu trabajo, que es muy interesante y es como envidiable estar ahí en la cancha con lo mejor del mundo, pero también he visto cosas tuyas de publicaciones, de cursos, por ejemplo, un PowerPoint de defensa. Uno ve que tú haces, o los entrenadores actuales, mucha investigación, mucho de investigar, mucho de aplicar la información a los entrenamientos en defensa, en bloqueo, que es muy interesante, pese a que hoy día el bloqueo es más especializado, pero cuéntame un poco cómo ves tú y cómo haces tú el trabajo con tanta información para después explicarlo al juego, porque obviamente el juego hoy día, como es tan difícil ganarle al contrario, porque juegan muy parecido a uno, ¿cómo haces tú para aplicar lo que tú sabes en la teoría al entrenamiento, para después, obviamente, poder plasmarlo en tus equipos? Olha, eu acho que hoje o que eu sinto é que as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, acho que na primeira década que eu participei da seleção brasileira, ou até o 2010, 2012 principalmente, a gente tinha algumas situações em que
Era, como eu posso dizer, algumas estratégias, algumas coisas elas funcionavam com uma equipe por mais de um ano, Ujú. contra Mira. os mesmos jogadores. Eu acho que hoje a capacidade de adaptação de todo o circuito é muito rápida. Mm. E a qualquer momento que a sua equipe tem um problema, uma coisa específica, ela vai ser muito utilizada pelos teus adversários e por todos eles, não somente por um. Então, isso que é devido justamente à qualidade das análises que são feitas, né? A gente está caminhando aí para muita informação e muito cruzamento de informação. Em relação às informações, o que eu acho importante, eu costumo dizer que você precisa humanizar um pouco os números, porque a gente tem muito volume de dados, né? Sí. Então acho que a tarefa dos técnicos é justamente consumir muito desses dados, dos vídeos, e obviamente a chegada aos atletas tem que ser muito mais condensada, muito mais equilibrada, porque são poucos pontos e para que eles possam realmente fazer uso das melhores informações, né? Então você parte de um rol muito grande de informações e vai se diminuindo, diminuindo, até que você chegue a um rol de informações que sejam precisas para os atletas e que sejam executáveis. Na verdade, acho que os jogos hoje entre as equipes mais fortes ela é muito, muito equilibrado, né? O que a gente precisa ter é aquelas situações de momento que você vai conseguir construir a partir de uma estratégia, a partir de um elemento que foi estudado, a criação de um, dois, três pontos que vão te fazer a diferença e você ganhar aquele set e ganhar aquele jogo, né? Mas eu acho que a paridade é muito grande. Então, por isso, eu acho que agora, direto, todas as equipes estão se estudando. Eu lembro que a gente fez alguns estudos para a Olimpíada de 16, que foram até mais calcadas em clubes do que em equipes nacionais. Mira. Assim, buscando informações de jogadores que eram os melhores do mundo e que estavam distribuídos basicamente em equipes italianas ou em equipes russas, enfim, naquele momento, né? E a gente conseguiu construir algumas ideias, alguns conceitos para o nosso saque, que foi efetivamente melhor na Olimpíada de 16, mas através dessa leitura não só do voleibol internacional, mas do voleibol das equipes dos clubes, né? Em quais as situações que clubes apresentavam um certo modelo que parecia interessante, a gente acabou investindo nisso e foi positivo para o Brasil naquele momento, entendeu? Então acho que isso é. E hoje, por exemplo, eu vejo daquele estudo que fizemos lá em 16, eu vejo que hoje isso está muito ampliado, porque justamente todos se percebem, se estudam e passam a utilizar desses mesmos elementos, né? Então, provavelmente um mesmo estudo que fizemos naquela época hoje estaria bem diferente e ele estaria muito mais disperso por todas as equipes do mundo, né? Se, por exemplo, a gente usava lá a gente no Brasil chama aquele saque do Wallace de híbrido, né? Que é o lançamento para o saque com salto, com viagem, como nós falamos no Brasil, e com golpe de flutuado. Quer dizer, hoje isso está bastante disseminado, mas naquela época era a Polônia usava, o Brasil usava, e digo isso se multiplicou pelo mundo, né? As variantes do saque viagem, enfim. Então, quando eu falo viagem é saque com salto, não Sí, sí, sei, sí, porque não é perfecto, um. sí, perfecto. Para brasileiro a gente tem esse nome. Usted inventa nombres, viaje, Sim, jornadas y todo eso. exato. Então, eu acho que esse é o momento atual do voleibol, de muito estudo. Eu acho que hoje as equipes já, os estudos já são para passar à frente dos sistemas mais utilizados, enfim, para você tentar criar alguma forma nova de encontrar informações que possam abastecer a tua equipe e que elas sejam diferenciadas em relação ao seu adversário. Exacto. Yo recuerdo, bueno, que lo que hablábamos de Doug Bill en el 84, que mucha gente, nosotros en Chile, nos sorprendimos de ver un equipo que jugaba tan ordenado y tan bien. Y después uno empieza a saber que ellos tenían un sistema de información muy moderno. Y bueno, el mundo fue cambiando y hoy día la información, como dices tú, es muy importante. Yo pronto voy a publicar una entrevista que le hice a un chileno que trabaja en Suiza y él es encargado estadístico de un equipo suizo. Y me explicaba todos los funcionamientos, el software que usan. Es muy interesante porque, claro, antiguamente uno jugaba y uno pensaba que había jugado bien, pero el número te dice otra cosa y te dice bloqueaste una vez, remachaste de 10 2. Entonces, hay todo un trabajo que es re interesante y como dices tú también, hay mucha información, pero hay que bajarla a cosas más humanas. Pero es parte de un mundo moderno, un voleibol moderno que, bueno, hoy día estamos viendo muchísimo voleibol,
gracias a la tecnología, a YouTube, a todas las redes sociales de la BNL, también vimos lo que pasa en Europa con las clasificaciones. Eh, ¿Cómo vives tú, preguntándote a ti, cómo vives tú eso a diario? Porque tú estás en Europa, en lo mejor del mundo, entre comillas, de ligas, porque Brasil también tiene una liga fuerte, Argentina. Eh, ¿Cómo es para ti vivir ahí? Y cuéntame después de eso, ¿qué estás haciendo ahora? Eu acho que a Europa é muito particular porque a gente tem um voleibol forte no Brasil, na Argentina, Estados Unidos. Se você até for uh, até nas próprias Olimpíadas, o continente americano, vamos dizer, tem tido bons resultados, né? O Brasil ganhou em 2004, os Estados Unidos ganhou em 2008, depois a Rússia em 2012, o Brasil voltou a ganhar em 2000. Então, o continente americano, mas assim, eu diria que ele é muito, não é ordenado, não é conjugado, e já na Europa você tem vários países e muitas equipes muito fortes, Muchísimo. é outro mundo. Tanto que eu falo, eu sempre falava que na seleção, no último período, eu acompanhava quase todas as competições ao vivo, né? Eu viajava e acompanhava Ujú. todas as competições. E para mim, sempre o campeonato mais difícil, falando de pressão psicológica, era justamente a eliminatória, a última eliminatória europeia para a Olimpíada. Sí, sí, Porque ali tinham várias equipes muito fortes e só muchísimo. uma ia classificar. Exacto. Então, muito difícil. Foi a própria França na classificação esse ano foi, né, um jogo fantástico, quer Contra dizer, Alemania, con 3-2, parece que fue un equipo un partido muy fuerte. sim. Sí, E Eslovênia também, quer dizer. sí, muy bueno. Então, eu particularmente acompanhei a classificação da Polônia em 2016. Ujú. Eu digo, mas assim, jogos 3-2 e os jogos que você está jogando todo um ciclo numa partida, entendeu? Então, Sí, uma pressão muito grande. Então, aqui na Europa se tem um voleibol de altíssimo nível em muitos países, né? Mesmo aqueles países que têm ligas mais fracas, sempre você vai apresentar um jogador espetacular, sí, um sí. jogador fora de série. Então, e também muito interessante na área técnica, na área de estudo de jogo, existe muito um intercâmbio natural entre as competições, então acaba se desenvolvendo muito como um todo. Então ainda o grande cenário aí do voleibol internacional é a Europa justamente por essa questão de ter essa interação entre liga a francesa com a italiana, com a russa, com a polonesa e a Alemanha, enfim, são muitos países com campeonatos obviamente o mundo, principalmente daqueles que são os estudiosos estatísticos, os analistas de desempenho, interagem, trocam informações, enfim, isso vai criando novas formas do jogo ser visto, novas formas de ser estudado, que acabam gerando um desenvolvimento muito grande para esse grupo de pessoas, né? Então acho isso muito interessante na Europa e é particularmente interessante estar aqui nesse momento começando a participar desse cenário. Sí. Oye, y cuéntame, ¿en qué estás tú ahora? ¿Cuál es tu trabajo y tus objetivos? Bom, agora eu estou na França, estou ainda Ujú. cumprindo uma quarentena aqui, pelo fato de vir de um país que não está liberado na Europa, que acho que é Ujú. completamente correto, né? Mas aí, a gente vai começar um trabalho aqui para a próxima Olimpíada com uma equipe B, né? Que aqui na França chama-se a Prime. Então são jogadores mais jovens e aqueles que seguem a ordem dos jogadores da equipe principal. Então a equipe principal está, né, totalmente focalizada para a Olimpíada de Tóquio, estão jogando a VNL. E nós começamos aqui um trabalho com jogadores mais jovens que, assim como é a ideia do Bernardo, né, a gente fazia Sí, isso muito no Brasil, de sempre ter uma equipe jovem trabalhando em paralelo à equipe principal, sí. né? E aí essa equipe interagindo quando existiam necessidades na equipe principal, esses jogadores já estavam por ali no centro treinamento, faziam jogos, né? É uma coisa muito diversa na América do Sul, porque a gente não, a gente não tem uma qualidade de disputa completamente diversa do que existe na Europa, né? Então, uma equipe lá no Brasil, você precisa fazer muitos jogos internacionais para que você esteja
atualizado e que seus jogadores estejam preparados para jogar contra os poloneses, contra os italianos, contra os russos. Então é muito importante, isso custa muito, por isso que é muito caro no Brasil ali você ter um programa que mantenha a equipe preparada e os jovens preparados para continuar no topo do cenário internacional, porque demanda muito investimento, Mm. precisa fazer viagem internacional para jogar com essas melhores equipes, né? Então a ideia do Bernardo aqui é justamente começar esse processo. A equipe está treinando já aqui há uma semana, justamente nessa primeira semana, que é esse momento que eu estou aqui. E, enfim, para que comece a se desenvolver esse trabalho já avisando o projeto Paris 2024. Perfecto. Oye, es muy interesante lo que tú cuentas porque Francia tiene un voleibol increíble. Yo recuerdo el equipo de 86 con Fabiani, con Tilil, el entrenador, con Philippe Len, que hoy trabaja con Japón. O sea, muchos jugadores, Eric Boudier, Herb Masson, un equipo, una generación que trabajó, que logró grandes cosas y que quizás, a lo mejor me equivoco, cambió un poco la visión de Francia en el mundo. Y hoy día el voleibol francés a nivel de selecciones es muy bueno, pero yo no sé un poco y quería preguntarte cómo es allá el voleibol en general, las ligas y también las mujeres, cómo se vive allá el voleibol, porque, claro, de nuevo, en Francia es un país también con mucho fútbol y muy buen fútbol, con muy buen básquetbol, tenis, el ciclismo, el Tour de France, hay un país con mucho deporte. Cuéntame un poco cómo ves tú el voleibol en Francia y obviamente el trabajo que están haciendo ustedes, cómo es tu visión de eso? Olha, a minha visão ainda ela é, obviamente, a que eu tinha como um adversário no Brasil. Eu estou agora tomando contato, né? A gente tinha um contato, obviamente, com as competições, muito com os jogadores franceses, porque são Mm. extremamente talentosos, né? Então tive a oportunidade de acompanhar alguns deles, por exemplo, o NHP, quando estava no Modena com o Bruno, eu acompanhava os trabalhos do Bruno lá, então Claro, tive a oportunidade de vê-lo treinar, um jogador sensacional, mas é acima de tudo uma equipe muito técnica, sempre, mesmo na base, várias vezes eu encontrei com a seleção francesa e sempre equipes muito qualificadas tecnicamente, sí. né? Muito qualificadas tecnicamente. Eu diria que são equipes talvez de um perfil parecido de jogo, Brasil, França, Sí, sí, né? sí, es verdad, es verdad. Muita qualidade técnica, de velocidade, enfim. É, e então eu tenho esse contato já histórico com o voleibol francês, particularmente nessa década cresceu ainda mais e se tornou uma equipe que está figurando já há bastante tempo aí nessa década que eu falei de muito equilíbrio, mas a Sí, França venceu europeu, venceu a Liga em 15 lá no Brasil, venceu em 17, quer dizer, está também nesse rol de equipes que estão mais próximos dos títulos nesse momento no mundo. Então eu acho que é uma escola sensacional, tem muito talento e tem, enfim, tem muitos jogadores justamente com condições de perfilar, mas é o que eu acho que eu volto àquele conceito que eu disse, hoje a paridade é muito grande, então você tem que a continuidade desse trabalho e buscar novos jogadores, né? E até ter mais um elenco, um rol maior de jogadores à disposição da seleção principal, né? E então isso requer treinamento e requer também a questão do jogo, né? Desses jogadores estarem participando, porque geralmente as gerações, né? Quando você trata de sub-21, sub-19, por exemplo, ali você tem uma geração, são 2 anos de geração que estão ali basicamente jogando. Obviamente que podem ter jogadores mais jovens, mas basicamente se restringe. E esses jogadores, e nessas categorias de base, eles realmente têm um processo muito bom de jogos, tanto no campeonato, por exemplo, aqui na França, o campeonato europeu, todos os claro, campeonatos, o campeonato claro. mundial, Ujú. né? Já o mundial aqui para as equipes europeias é muito mais complexo, porque você tem que passar por uma eliminatória europeia que é muito difícil. Então, Muchos equipos, sí. né, e quando isso chega no adulto é mais difícil ainda, porque é, esses jogadores que tiveram até um bom programa de desenvolvimento na base, quando chega no adulto, eles estão disputando vaga com 5 gerações e não mais com aquela geração própria. Então é importante que se desenvolvam trabalhos que esses jogadores estejam também não só em treinamento, se preparando e estando dentro de um processo similar
a da equipe principal, principalmente esses jogadores aí da faixa saindo da sub-21, e esses jogadores sub-23, por exemplo, que eles continuem também um processo para que eles se mantenham, digamos que, alimentados desse circuito internacional de jogadores, desse circuito mais qualificado de jogos, entendeu? Então acho que essa é por aí a ideia que se tem, né? E por outro lado aqui acho que isso talvez seja mais facilitado pelas distâncias menores, né? Então é uma possibilidade maior de você conseguir manter esse desenvolvimento de programa e principalmente em relação a jogos. Então acho que esse é um caminho bastante interessante para o desenvolvimento de um grupo maior de jogadores visando a Olimpíada. Exacto. Oye, tú me contabas al principio que bueno, estás en Francia y también sigues ligado con el equipo de Brasil de mujeres. Sim. ¿Y cómo haces ese trabajo? ¿Cómo lo haces posible? Então, toda a minha carreira foi no masculino e Ujú. justamente na pandemia a minha equipe teve que forçosamente, era uma equipe que tinha o quarto orçamento do campeonato e a equipe teve que diminuir bastante o investimento. ¿Ya? Jogou, na verdade, a última liga, o SESI São Paulo, com somente os jogadores da base. Ujú. E aí, todos os jogadores mais velhos, e inclusive pessoas da comissão técnica, como eu, tiveram que sair da equipe. Né? Enfim, e aí eu fiquei, como muitos na pandemia, sem um clube. Né? Sí. No Brasil, pelo menos, houve uma restrição grande de Ujú. investimentos, algumas equipes, inclusive, tendo que renegociar alguns contratos em Claro. função do período que pegou a Superliga, como em vários outros lugares, não terminou. Né? E já depois disso, de lançada a temporada, em novembro, eu fui convidado para assumir a equipe feminina, que também é do SESI. Sí, Né? sí, claro. Só que Ujú. é uma equipe no interior do estado de São Paulo. E, e, só que não é feminino, óbvio, né? Sí. E essa equipe fez uma troca no meio da temporada, após o Campeonato Paulista, e eu fui convidado, até pela minha boa relação dos 3 anos que estive no SESI masculino, né? Fui convidado e aceitei o desafio, foi bem bacana. Uma experiência bem diferente, né? Bastante diferente, mas que foi muito interessante até no lado profissional, pessoal. Enfim, de você colocar ali no feminino uma visão do voleibol masculino, né? Então, algumas coisas muito interessantes, algumas outras que a tentativa que não funcionaram, Sí. mas foi uma experiência bastante interessante e eu fui convidado a continuar e continuo a temporada lá. Genial. Mas assim, na verdade eu deixei o voleibol masculino no Brasil há 13 meses, então, e obviamente eu continuei todo esse tempo ainda acompanhando o cenário tanto internacional como o cenário nacional do voleibol masculino, então acho que e agora mais ainda eu estou completamente nesse momento focalizado aqui na, no cenário masculino. Aqui Sí. tem passado aqui ainda mais agora com a VNL funcionando, eu estou assistindo o jogo o dia inteiro, enfim, Sí. estudando os jogadores, enfim, já tanto os nossos atletas quanto os nossos possíveis, os nossos já sabidos adversários aí do europeu. Oye, bueno, eso que estamos hablando con respecto a que hoy día el voleibol es muy parejo a alto nivel, las mujeres también pasa un poco lo mismo. Incluso muchos equipos de mujeres, los grandes equipos, juegan parecido a los hombres, con saque en potencia, con mucha fuerza, un bloqueo muy fuerte, con jugadoras cada vez más altas. Yo hace poco, el año pasado, hice una encuesta en mis redes de voleibol, donde preguntaba si alguien quisiera volver a alguna regla antigua, ¿cuál le gustaría? Y mucha gente dijo el bloqueo, el saque, sin el líbero, cosas así, el punto antiguo. ¿Cómo ves tú un poco la evolución del voleibol que ha tenido mucha? El voleibol es el deporte que más ha cambiado las reglas versus otros deportes que no han cambiado nunca. ¿Cómo ves tú esa evolución del voleibol actual al que comenzamos cuando jugábamos al principio, bloqueando el saque, sin líbero, el punto? No era como hoy día el sistema de puntaje. ¿Cómo ves tú, y para ti en lo personal, cómo es para ti hoy el voleibol? Eu acho que isso é um lado positivo do voleibol, né, de ter sempre essa abertura para mudanças de regras. Ujú.
participei de algumas que foram testes e que não deram certo, Ah, mas eu mira, acho que, mira, qué interesante. por exemplo, eu fui técnico da seleção brasileira, campeonato mundial sub-23 em 2013 no Brasil, nós fomos campeões, e lá nós jogamos com um sistema de sets de 21 pontos, Ujú. e com limitação de tempo para entre o final de um rally e o começo do próximo rally Ok, pelo saque. Então, se não me engano, eram 10 segundos, bola caiu no chão em 10 segundos, não, em 15 segundos você tinha que fazer o próximo saque. Geralmente a Federação Internacional ela usou desse Mundial Sub-23 para fazer testes de regras, né? Isso não foi aprovado, mas não deixou de ser interessante, com o intuito de, né, tentar diminuir o tempo total de jogo. Né? Eu acho que essas ideias são boas, acho que sendo bem discutidas e colocando dentro de um hall de treinadores renomados para discutir, e existe esse grupo de treinadores na Federação Internacional, sí, eu acho que são positivas as possibilidades de você fazer alterações que melhorem o engrandecimento do jogo, né? Eu sei que existe pelos próprios relatórios da Internacional, existe uma preocupação que a gente consiga ganhar mais tempo de jogo, mais tempo de bola em jogo, claro. ralis mais longos, né? Os próprios estudos deles mostram que o voleibol masculino cresceu bastante nisso, aí nos últimos 15, 20 anos, né? Enfim, tá ficando, apesar do maior aumento muito grande de potência e da questão física no voleibol masculino, mesmo assim houve um incremento do tamanho do rally, né? Por vezes não dentro dos interesses talvez comerciais do jogo, mas esse crescimento está acontecendo mesmo assim. Eu acho que sempre tem que ser avaliado, né? O que pode se fazer, mas eu sou particularmente a favor das trocas, mas justamente eu acho que uma coisa importante é que se tenha equilíbrio nessa avaliação, né? De que você tenha realmente um grupo de pessoas que estão muito vinculados no alto rendimento, né? Ali vinculadas às equipes nacionais, que jogam no cenário internacional, Olimpíada, Mundial, VNL, enfim, para que deem boas opiniões e possam discutir boas trocas que não percam a característica do jogo, né? Porque você pode tentar colocar regras que mudam a característica do jogo. Então, acho Exacto, que isso tem que se cuidar para que não se perca, né? Acho que isso é fantástico. importante. Oye, Robiño, quería, para ir un poco cerrando la conversación, porque hay tiempos que hay que atender, quería agradecerte nuevamente el poder conversar conmigo y con la gente que sigue Amor por el Voleibol. Ha sido muy interesante porque, claro, uno entrevista a un jugador y tiene una visión, el entrenador, y como tú, que has tenido una experiencia increíble, tiene otra visión y muy, muy interesante. Uno va sabiendo cosas, uno intercambia conocimientos, así que quería un poco darte las gracias porque ha sido muy interesante la conversación. Desearte a ti, obviamente, mucha salud, que te cuides allá en Francia, Sem que sigan dúvida. todos los protocolos de cuarentena para que obviamente hagan un trabajo y les deseo muchísimo éxito. Yo sé que lo van a hacer bien porque en Brasil ustedes saben de voleibol, saben mucho y son, bueno, es otro mundo voleibol. Y nada, y que estemos en contacto y que, bueno, nos estemos viendo pronto y desearte mucha, mucha felicidad y éxito allá en Francia. Eu que te agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar sobre voleibol, conversar, acho muito importante a gente. Acho que a pandemia, talvez o único legado positivo seja justamente esse aumento da interação das pessoas em tantas áreas, né? A gente descobriu as tecnologias existiam, mas efetivamente no período da pandemia elas foram realmente alçadas a outro nível de utilização e isso colocou muita gente de todos os pontos do mundo, né, em contato, ou seja, trocando informações sobre a sua expertise. Eu acho isso espetacular, né? Acho que isso é uma coisa que democratiza aí o conhecimento e isso é muito bom para todos e para todos, né? Acho que isso é fundamental, né? Além de todos os programas, novos programas que foram criados no voleibol, na nossa área, ao longo dessa pandemia, que vão se eternizar e têm continuado e têm contribuído muito para todos os profissionais e os apaixonados do vôlei, em ter assim justamente esse contato com pessoas que estão trabalhando mais próximo
as principais equipes, as seleções e tudo mais. Então, um grande prazer, tenho um grande carinho pelo Chile, pelo povo chileno. Nos últimos 5 anos eu fiz duas grandes viagens ao Chile que foram espetaculares com a minha família. Então tenho muito bons amigos e muito carinho pelo Chile e admiração profunda pelo povo chileno, né? Então contem comigo e sempre que puder estarei presente com vocês. Foi um grande prazer participar. Muchas gracias, Rubí. Un gran abrazo. Abraço.